Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aprendi. Eu sou o Klaus e hoje eu vou ensinar para vocês sobre vetores e grandezas vetoriais. Vem comigo. Bom galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco de vetores. Mas antes da gente explicar o que é um vetor e como trabalhar com vetores na física, a gente tem que explicar o conceito de grandeza física. Grandeza física é qualquer coisa que possa ser medida pelo homem, tá? Então toda vez que a gente fala de massa, a gente fala de força, aceleração, velocidade, tudo isso são grandezas físicas, ok? Em termos de grandeza física, a gente tem duas divisões extremamente importantes que a gente precisa saber o conceito de coração, que é grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar é uma grandeza que pode ser definida só com um valor, um número, tá? Que a gente chama na física de intensidade, e uma unidade. A unidade é extremamente importante para a gente saber qual é a nossa medida de comparação. Tá? Então, a gente tem como exemplos de grandezas escalares a massa, repara, 90 quilos, ok? 90 é a intensidade, quilos é a unidade. Para a área, a gente tem 28 metros quadrados. 28 é o valor ou a intensidade. Metros quadrados é a unidade. E para tempo, a gente tem 15, que é a intensidade, segundos, que é a unidade. Isso aqui são só exemplos. Existem outras grandezas escalares e aos poucos a gente vai falando delas, tá certo? Mas a gente tem também o conceito de grandeza vetorial, tá? Que é o seguinte, é uma grandeza que ela exige mais informações além da intensidade da unidade. Ou seja, falar em termos de grandeza escalar não dá mais pra gente. Quando a gente fala que um corpo pesa 90 quilos, tem massa 90 quilos, a gente já consegue entender todas as informações. A gente já sabe tudo que pode acontecer com ele. Quando a gente fala em grandeza vetorial, a gente não tem todas as informações se a gente só falar da intensidade. Eu vou dar para vocês um exemplo com cinemática que a gente estudou nos últimos dois vídeos. É um exemplo bem simples, tá? Não precisa resolver, não precisa se preocupar em resolver, mas vocês vão entender muito bem como funciona. Vamos imaginar que você está numa reta que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá? É uma reta só. Essa distância é de 400 quilômetros e você está bem no meio do trajeto, ok? Você está aqui na marca de 200 quilômetros, viajando a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, tá certo? Você está bem aqui, você está viajando a uma velocidade de 100 quilômetros por hora, você está bem no meio das duas cidades. Se você viajar por uma hora, quando terminar esse tempo, você vai estar mais próximo de onde? De São Paulo ou do Rio de Janeiro? Eu imagino que nessa hora vocês devam ter respondido, bom, depende, né? E essa é realmente a resposta correta. Depende. Para onde eu estou viajando? Quando você faz essa pergunta de para onde, você está se referindo a uma grandeza vetorial, beleza? Então o que acontece? A grandeza vetorial necessita de 4 informações e não só 2 como a grandeza escalar. Ela precisa das mesmas 2 informações que as grandezas escalares, intensidade e unidade, mas a grandeza vetorial também precisa das características de direção e sentido. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês rapidamente como funciona direção e sentido e explicar finalmente o que é um vetor. Então vamos lá, galera. Direção a gente pode definir como uma reta entre 2 pontos quaisquer, tá? Então, isso daqui, essas linhas todas que eu fiz aqui, são representativas de direções.
Tudo certo? Por enquanto, pensa na direção como se fosse uma linha de metrô inteira. Então, por exemplo, dando um exemplo paulistano, né? Linha azul, Tucuruvi, Parada Inglesa, Ayrton Senna, Tietê, Armênia, Sé, Luz, todas as estações de uma linha de metrô formam uma direção, ok? Então vamos supor que essa linha aqui seja a linha azul do metrô de São Paulo. O sentido de um vetor é para onde aponta a reta da direção. Então, repara uma coisa. Vocês concordam comigo que se eu usar essa reta aqui, eu posso apontar ela para o norte, mas eu também poderia apontar ela para o sul. Vocês conseguem ver que essa linha de direção ela tem dois sentidos diferentes? A mesma coisa com todas as outras, ó. Aqui, 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 tem aqui, aqui e aqui. Então, se você considerar a direção como algo similar à linha inteira de metrô, você considera o sentido para onde o metrô está indo. Então, no caso da linha azul, a gente teria aqui Tucuruvi e Jabaquara. Ou, no caso da linha amarela, Butantã e Luz. É para onde aponta o vetor, ok? Essa é a diferença entre direção e sentido. E toda direção tem dois sentidos, beleza? Com isso, a gente pode chegar em uma definição de vetor. Vetor é uma representação gráfica, é um desenho de um número, de um valor, que tem uma orientação. Orientação é direção e sentido. Então, olha só, vetor é um desenho, uma representação gráfica de um número, um valor, uma intensidade com direção e sentido. É uma grandeza física vetorial, que a gente estudou agora há pouco. E a gente sempre representa um vetor por uma seta, ok? E o tamanho da seta é proporcional à intensidade do vetor, tá certo? Vamos falar, então, por fim, rapidinho, como a gente trata e nota vetores, tá legal? A gente tem que falar, sempre que a gente for falar de vetor, a gente tem que usar essa notação aqui, ó. Uma letra com uma seta em cima. Essa seta indica para você se a grandeza é vetorial ou escalar. Com o tempo você vai acabando aprendendo e não precisa mais, muitas vezes, da seta para saber se a grandeza é vetorial ou não. Tá? Mas, num primeiro momento, é essa seta em cima da letra que vai te indicar se a grandeza é vetorial ou não. Bom, a gente sabe que vetores precisam de intensidade, direção e sentido. Então, quando eu falo que o vetor V tem intensidade 10 metros por segundo, aqui está a unidade, tá? Uma direção, que é a linha reta São Paulo-Rio de Janeiro, e o sentido aponta para o Rio de Janeiro, vocês concordam que eu tenho todas as três informações necessárias para caracterizar um vetor? Nesse caso, isso daqui está correto, ok? Isso daqui está muito bem feito. É assim que a gente nota um vetor, é assim que a gente escreve um vetor da melhor forma possível. Esse daqui está falando o quê? O meu vetor V é igual a 10 metros por segundo. Isso aqui pode ser verdade? Não pode, né? Por quê? A gente sabe que um vetor precisa de direção e sentido. Isso aqui só está dando para a gente a intensidade, só está dando o valor absoluto do vetor. Então isso daqui está errado. Sim? Essa notação aqui, V
igual 10 metros por segundo. Ela está correta? Bom, a gente tem que considerar que esse V não está com uma setinha em cima. Repara, ele está sem nada. Significa que a parte escalar do vetor, ou seja, só a intensidade e o sentido, a intensidade e a unidade são 10 metros por segundo. Nesse caso, a gente pode falar com tranquilidade que isso daqui está certo, porque a gente está falando só da parte escalar do vetor, só a parte de intensidade e unidade, tá? E por fim, a gente tem essa notação aqui, que é V com uma flecha em cima entre barras. Essas barras significam módulo. Eu vou fazer uma aula sobre isso explicando, mas para o momento você não precisa se preocupar tanto. Você só precisa saber que isso daqui indica o valor absoluto de alguma coisa, tá? Qual é o valor absoluto desse vetor? Quando a gente fala em valor, a gente está falando intensidade. Então repara que se eu falar que o valor absoluto do vetor V for de 10 metros por segundo, eu estou falando que a intensidade do vetor V é de 10 metros por segundo. E isso está correto também, ok? Essas três maneiras são as que a gente usa para representar vetores. Essa representa o vetor inteiro, essas duas maneiras representam o vetor, a parte escalar do vetor. Tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e deixa todas as suas dúvidas e as suas sugestões no comentário, tá certo? Muito obrigado, um abraço e tchau!